Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Quem achou, diga amém. Amém. Todos acharam? Diga assim, antes da noite, clareou o dia. Tira o olho da noite e coloca no dia. Amém? A palavra que eu vou ler aqui, você sabe que eu não tenho mensagens combinadas, nem mensagens subtraídas, e muito menos imitadas, ou enfim. É a palavra que o Espírito Santo coloca no meu coração e eu pedi para o Senhor. Senhor, me dá uma palavra de Páscoa. Me dá uma palavra de ressurreição. Uma palavra de vitória sobre a morte. Quando você fala vitória sobre a morte, as outras vitórias, elas são consideradas antes. Porque se alguém foi capaz de vencer a morte, de quebrar os seus aguilhões e impor limite a ela, significa que não há barreiras para esse vencedor. Amém? Agora, nós não somos um título. Nós somos a filial que foi depois de Cristo. Ele se transportou para nós. Quando nós fomos criados do barro, fomos criados, moldados pela argila, pelas mãos do próprio Deus, em conferência, porque ele disse, façamos o homem, a nossa imagem conforme nossa semelhança. E isso não tem uma regra específica que todo ser humano é semelhante a Deus. Não, não, não. É só depois dele ser transformado. Amém? O ser humano criado por Deus, depois que ele pecou, é como um vaso tirado da loja que você encontra perto de uma lixeira. Essa é a realidade. Aquele vaso foi dispensado da casa porque algum motivo tinha. E algum motivo tem para ele estar ali. É só depois que ele é recobrado para o seu ambiente de honra e transformado, porque você vai pintá-lo novamente, vai limpá-lo, vai passar um verniz, e aí sim ele vai parecer com algo. Amém? Então você precisa entender que você foi transformado. Nós somos importantes, criados do barro, porque somos vasos para conter a Deus. Conter a Deus não é algo simples e não é para qualquer um. É só aquele que foi transformado. Amém? Louvado seja Deus. A palavra diz assim, chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado. Chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Diga para o seu irmão, antes do dia, tudo o que eles tinham era uma noite tomada pelo medo. Amém? Fecha os seus olhos, curve a sua cabeça. Senhor, obrigado. Obrigado por esse tempo tão precioso que o Senhor nos permite. É como se pudéssemos receber os primeiros orvalhos da manhã e as primeiras gotículas, separada pelo vento calmo, e a introduzisse as folhas e as pétalas das rosas lá nas campinas. É como se os primeiros insetos do deserto pudessem levantar as suas asas e patas para poder colher durante o vento as primeiras gotículas de água do orvalho da manhã para matar a sua sede. É como se pudéssemos ver em nosso coração desenhado o próprio Cristo, que ressurgiu daqueles que jazem na sepultura e já caiu no esquecimento dos homens, mas que ele se levantou da morte. É como se pudéssemos olhar para a cruz vazia, as cordas que foram cortadas para descer o corpo do Salvador, indicando que aquele que desceu da cruz ressurgiu entre os homens. Obrigado por esta palavra que ressoa em nosso coração como trombetas de anjos. Obrigado, Senhor, por esta manhã que simboliza
aquela manhã que recebeu os discípulos a primeira teofania, a aparição do Filho de Deus. Obrigado, Senhor, por nunca deixar a nossa esperança perecer, no nome de Jesus. Amém. Antes de chegarmos nesse ponto da mensagem que lemos esta manhã, eu quero trazer para você a primeira Páscoa de Jesus, do Filho de Deus, com eventos extraordinários que aconteceram durante a sua ressurreição. E quando Jesus, ele havia sido esquecido por aqueles que um dia tiveram o privilégio de ouvir o som da sua voz dizendo ao mudo, fale novamente, fale pela primeira vez. E aí o mudo começa a falar, ao surdo dizendo, ouça pela primeira vez. E o surdo começa a ouvir. Ao cego, enxergue pela primeira vez. E ele começa a enxergar, dizendo ao perdido, levante-se, saia das trevas e venha para a luz. Ele vai dando capacidade para o ser humano que não a tinha. Ele vai dando vida para aquele que vivia, mas sem desfrutar da vida plena que outros estavam desfrutando antes dele. Ele começa a se dar a conhecer. Ele dá pequenas aparições, mesmo ainda antes da sua morte. Ele começa a aparecer aos que gemiam, aos que choravam, aos que em desespero estavam esquecidos pela sociedade, mas ele sabia quais eram os cantos que eles estavam. Ele sabia o tipo de grade que os aprisionava, e o tipo de corda que os amarrava, e o tipo de corrente que os detinha. E aos poucos, ele iam libertando de suas prisões. Ele iam dando a eles gosto pela vida. Pela primeira vez, ele mostrava ao leproso que era possível viver em sociedade. Depois de ser excluído e morar no deserto, e comer aquele pão que era deixado em cima dos madeiros, em cima dos cupins ou das montanhas, para que ele não morresse de fome. Era tudo que a sociedade podia fazer por ele. Mas esse Jesus podia fazer mais. Ele não só deixava o pão esquecido em algum lugar para que o leproso se alimentasse, para não morrer de fome, como piedade pela sociedade, mas ele dizia para o leproso, vem aqui que eu vou limpar você. E aí você vai poder visitar a sua família, morar com a sua família, ser reintegrado à sociedade, assumir a sua vida profissional e social e familiar. Esse Jesus estava prestes a ser crucificado na cruz. Estava prestes a ser levantado num madeiro gelado, construído para que outros assassinos e pessoas de má índole tivessem o seu pior castigo, mas que foi direcionado para alguém que era conhecido como justo. Jesus estava aqui para essa finalidade. Mas não era uma finalidade que ele deveria vir aqui e morrer, senão seria algo muito mecânico. Mas primeiro ele conviveu conosco, para ele saber o que é a dor do ser humano, um sentimento de um coração, uma alma que não consegue se levantar porque ela está depressiva, e ainda que você não entenda, Jesus entende. Jesus, ele conhece cada parte do ser humano, cada dor que ele sente e a forma como ele viveu como ser humano, dependendo da mesa, dependendo da água, dependendo de tudo que era necessário para que um ser humano vivesse. Só aí Jesus estava pronto para nos salvar. Só aí ele estava pronto para nos resgatar. Antes dessa particularidade, ele não podia nos salvar. Ele não podia nos resgatar. Ele não podia apenas vir aqui, subir a cruz e vencer a morte, vencer o inferno, e aí dizer assim para você, agora se você quiser se salvar, você me aceite, reconheça a minha história, reconheça meu sacrifício. Não, ele fez mais do que isso. Ele viveu você. Diga assim, Jesus viveu você. Por isso ele pode salvar você. Diga, Jesus, ele sentiu você. Por isso ele pode curar você. Agora imagina você, no dia em que Jesus ele foi aprisionado, ele foi arrancado do Getsemane por uma legião de guardas, e ele está sendo levado para ser julgado. Ele está sendo colocado a caminho
de um julgamento que ele não tinha à sua disposição em defesa de si mesmo, um advogado. Jesus ele foi preso à revelia. Mas será que foi mesmo? As autoridades que o capturaram, sim. Ele estava sendo preso à revelia. Mas havia um propósito. Esse propósito não era dos reis, não era dos príncipes, não eram dos homens, não pertencia à sociedade ou a grupos ou a indivíduos, mas pertencia ao céu. Jesus não estava sendo aquele dia capturado e amarrado porque ele havia sido vencido e ele estava sendo levado porque havia uma força maior do que aquela que o conduzia, não. Ele se deixou. Todo mundo sabia onde Jesus ele deu sinais de tudo. Ele estava acostumado a orar no Getsemane, todo mundo sabia que ele estaria lá. Jesus estava acostumado a ir para o monte orar, e todo mundo sabia que ele estava lá. E se não encontrasse ele nem no monte, nem no Getsemane, você podia olhar num dos lagos de Genezaré, e você ia ver Jesus andando sobre as águas. Ele deu sinais. Nós temos aqui o grupo da água, hoje eles não vieram. Ele deu sinais que ele estava atento e dando sinais para os seus próprios inimigos, como ele estava dando sinais para os seus amigos. Sabe qual é o sinal de Jesus para você hoje? O sinal para os inimigos é que eles não acreditam que Jesus é Deus. Eles não acreditam que Jesus é o Filho de Deus. Eles não acreditam que Jesus é o Salvador do mundo, que ele era um político, um sacerdote ou alguém desse meio, mas eles estão enganados, porque Jesus, ele não descende dessa vida nem dessa terra, ele não tem uma linhagem a não ser a linhagem sacerdotal aqui nessa terra, porque ele veio direto de Deus. Há até quem diga que o Espírito Santo é esposo de Maria. Meu Deus do céu. É uma heresia tão grosseira e desmerecida que não dá para imaginar que tem alguém que pense assim. E são os estudiosos. Mas o que eu quero falar para você é que Jesus deu sinais. E sabe qual é o sinal que ele está dando para você aqui hoje? Sabe qual é o sinal que está refletindo na sua vida aqui hoje? É que Jesus ele não ficou preso na morte. Ele não ficou preso em suas palavras nem em suas promessas. Ele viveu para fazê-la que se conclua na sua vida. E não importa qual é a esperança e quanto tempo, ele me manda reforçar aqui para você que ele é Deus para falar e cumprir e fazer com que ela se cumpra. E você não precisa de maneira alguma achar que você foi esquecido, você é o último da lista, ou porque você é muito pequeno, ou porque você não é tão importante que o Senhor te esqueceu. Não, ele continua enxergando você. Esse Jesus foi capturado pelos homens depois de deixar esse legado. Jesus deixou um legado que não pode morrer em você. Você precisa passá-lo para frente. Jesus deixou um legado que não pode ficar preso na sua vida, ou guardado no seu bolso, ou na sua pasta de viagem. Ele precisa ser comentado, falado, testemunhado. Ele precisa ser jogado à frente de que ele foi Deus na sua vida e ele vai ser Deus na vida do próximo. Esse Jesus está sendo levado para ser julgado. Não tinha advogados esperando ele. Pedro, Mateus, ou Tiago, ou João, eles não correram no advogado mais próximo, bateu na porta e disse, olha, Jesus está sendo preso agora. É importante que você vá ao Sinédrio, ou você vá a Pilatos, ou vá lá no júri, para que você o conteste a prisão dele. A força que estava agindo naquele dia não era apenas jurídica ou pessoal, ou não, era satânica. E Jesus está indo. Jesus está indo não por ele, por você. Jesus não fez nada por ele, ele fez tudo por nós. Ele não está indo por ele, porque por ele podia chamar uma legião de anjos, ou ele podia se transfigurar, ou ele podia apenas levitar e subir para o Pai, como ele fez no Monte da Transfiguração. Jesus, ele nunca falou com alguém que ele não desse provas de quem ele era. Ele quer dar prova a você de quem ele é. Você não é um fugitivo da lei divina. Você não é apenas alguém que se simpatizou com a pessoa de Cristo. Não, você é um necessitado do que ele fez na cruz.
Nós somos necessitados do que ele fez na cruz. O que ele fez na cruz nos trouxe até aqui, como diz a nossa cantora Ana. Nos colocou aqui, nos tornou igreja, pessoas. A igreja não é isso aqui. Isso aqui é um lugar de reunião. A igreja somos nós. Sustentamos em nós o que Cristo conquistou na cruz. Ele está sendo levado. E hoje não é uma mensagem de fogo, nem de derramamento. É uma mensagem de Páscoa. Ele está sendo levado. E não houve ninguém que se aproximasse para reclamar Jesus naquele dia. Quem está olhando para mim aqui, você é a figura de Jesus quando você está na sua aprovação. Ninguém vai contestar você ou vai dizer assim, olha, escuta, eu vim aqui pegar fulano porque ele está sofrendo e aí ele está indo para o despejo, eu vim aqui pagar a conta dele. Eu vim aqui fazer com que isso não proceda. Não, ninguém vai fazer isso. Sabe por quê? Porque o mundo odeia você da mesma quantidade que odiou Jesus. Porque você se parece com ele nos seus termos. Se parece com ele quando você fala, quando você olha, quando você ouve as coisas e alguém indignado ouvindo aquilo e você a compreende. E você não é como os outros. E ele continua sendo levado. E quando chega lá, ele é condenado à revelia? Não. Ele está sendo condenado por mim e por você. Nossos pecados pesou sobre ele naquele dia. Jesus não carregou só os nossos pecados. Ele carrega as garantias daquilo que Deus nos prometeu. Ele carrega e ele é a garantia que você é filho, você é filha de Deus. Você é abençoado por ele e você vai ser sempre abençoado no seu viver. Condenado, Jesus é levado para o Gólgota. Chegando lá, um lugar chamado Caveira, na verdade. Gólgota é um termo simplista para se traduzir, mas é um lugar chamado Caveira. Por que isso? Porque é um lugar de ossos. Era tipo um lixo de resto humano. E aquilo queimava dia e noite. Jesus está ali, respirando aquilo, sentindo aquele fedor terrível de resto humano e das piores espécies que estava queimando, porque morreu ali. Ali não era ali era uma condenação. Quem chegasse no Gólgota arrastando um madeiro é porque sabia que dali não saía vivo. Pela primeira vez, o Gólgota mudaria a sua aparência. Jesus entra em lugares escusos, horríveis, e ele consegue transformar esse lugar. E nenhuma dor é capaz de parar Jesus. Sabe por quê? Pesava sobre ele o pecado da humanidade. Jesus estava sentindo dor. Ele foi cravado pelas mãos, pelos pés. Ele foi colocado uma coroa de espinho na sua cabeça. 10 centímetros cravou no seu crânio. Mas Jesus, ele não estava ali pela dor. Ele estava ali por você. Ele não perdeu a consciência. Ele não perdeu o sentimento. Ele não perdeu o amor. Ele continuou olhando para você com a mesma intensidade. Aleluia. Glória a Deus. Você sabe por quê? Porque Jesus não estava ali por ele. Quando você está por você numa situação, você chora, você geme, você briga, você até xinga. E o Senhor, Ele permite você extravasar todo esse sentimento que você tem e você esquece das outras coisas. Mas nada conseguiu fazer Jesus esquecer de você. Aqueles aparatos de condenação era para que Jesus esquecesse de você por um momento e Satanás voltasse a ter o controle. Mas depois que Jesus nasceu, o diabo nunca mais teve o controle. Você sabe o que é isso? Sabe por que eu sei disso? Porque mesmo a narrativa é forte. O povo que estava nas trevas, viu? Meu Deus, só 2 pessoas sabem, viu? Uma grande luz! Quem era a grande luz? Ninguém apagou a luz de Cristo. Nem na hora, nem em tempo nenhum. Jesus, ele nunca morreu porque alguém o matou. Ele estava ali por um propósito. O propósito dele chama Ana. Chama Juninho, chama Fabiana, chama André, chama Cris, chama Iriane, chama Carol, chama Valtinho, chama Silvio, chama João. O propósito dele tem nomes. O propósito dele tem nomes. Esse era o propósito. O diabo disse, coloca a coroa de espinho na cabeça dele e ele vai esquecer qual é a missão dele.
Será que alguém aqui esqueceu qual é a sua missão? Ah, pastor, a minha prova, pastor, eu tenho uma desculpa para isso, a minha prova está tão grande que eu esqueci quem eu sou, esqueci a minha missão, esqueci por que eu vim nesse mundo, eu me perdi por um momento, mas o teu Senhor, no dia de salvar a tua vida, Ele não esqueceu. E Ele foi colocado sob dores extremas. Mas o diabo nunca conseguiu roubar você do coração dele. Você está me ouvindo? O diabo nunca conseguiu fazer com que a sua imagem ficasse turva no coração dele. Cada vez mais ficava mais nítido. O escravo não conseguiu. Nas mãos e nos pés Jesus está lá. No entanto, que Jesus está ali para um propósito tão afinado com Deus, que a ossada poderia matar um ser humano. No momento, eu morreria, né, de ver a ossada ali. Eu vejo o sangue, eu sou heróis, irmão. Vejo o sangue e fico firme. Não diga nada. Sou forte. Você entende? Ele disse, Pai, não, isso é muito forte. Deixa eu pregar você na cruz. Para ver se você continua com o propósito de Deus na sua vida. Você não continua com o propósito de Deus por uma manhã bagunçada na sua vida. Você briga, xinga, esbraveja, você bate a porta do carro. Sabe por quê? Você mostra tudo que você tem, não vale nada diante daquilo que você está passando. Não vale nada. Eu quero colocar para você aqui quem é Jesus. Nos mínimos detalhes, para você entender quem é esse Filho de Deus, para quando alguém falar assim para você, Jesus era apenas um profeta ou um enviado, ele era apenas um discípulo, você vai dizer assim, cala-te, Satanás. Porque ele morreu por você também. E ele sabia que você era tão tolo quanto os tolos que te seguem. Você sabe por que você serve a Jesus? Sabe ou não? Mais do que tudo que você tem dele, você tem o perfume dele. O diabo não te suporta. Quando você entra num ambiente que você é mal atendido, o teu perfume encheu aquele lugar. E o diabo teve que ficar irado, e aí a pessoa te atende mal, e aí você não pode de maneira alguma corresponder àquele desafio, ou àquela proposta ruim, ou àquele ataque direto. Você precisa permanecer sereno, porque teu sorriso vai expulsar o diabo da vida daquela pessoa. Eu sei disso. Eu já fui maltratado em ambientes, principalmente as repartições públicas, né, irmão? Que repartição pública é essa coisa condenada, né? Ninguém trabalha ali, é todo mundo colocando burocracia, é um peso de papel. Aquelas pessoas estão ali debaixo de um peso de algo terrível. Aí a pessoa é mal educada com você, eu chego e falo, querida, eu aguardo, fique em paz, fica calma. Aí a pessoa ela volta para si, porque Satanás vai embora. Ele vai embora. Sabe por que eu sei disso? Quando Jesus chegou lá, naquela cidade, Jesus permaneceu com seus sentidos vitais todos aflorados. Porque ele disse assim, Pai, nas tuas mãos. Satanás, quando ouviu isso, ele falou, não acredito que esse cara não desmaiou. Eu vou falar assim como o diabo trataria Jesus. Jesus é Senhor para mim e para você. Sabe aquele hino? Essa casa é sua casa. Eu nunca digo sua. Eu digo Senhor. Quem sou eu para falar Jesus de você? Quem sou eu? Quem sou eu, irmão? As pessoas estão pegando predicados de um para o outro e querendo inserir para se aproximar de Deus ou de Jesus ou do Espírito Santo. Quando eu falo eu deixo ela para você, eu digo eu deixo ela para o Senhor. Eu me refiro a Ele como Ele é. Jesus nunca me chamou de primo nem de tio, Ele me chama de filho. Tá? Quando você estiver orando, fala assim, ô prima, te ouvindo, viu? Não, ele falou filha. Você precisa pegar essas coisas para você. Não imite ninguém. Mude as frases que o mundo diz, ou que pessoas desavisadas dizem. Mude. Seja você para o Senhor. Deixa Deus te conhecer na fila do pão, na fila do leite, na fila de qualquer lugar.
na fila do hospital, no dia do desespero. Deixa Deus te conhecer. Ele vai dizer assim, o que esse meu filho está fazendo aí? Vai dizer, Senhor, ele está passando a mesma provação dos demais. Mas ele não, porque ele é diferente. Quer ver? Dá o play aí. Ela é diferente. Mostra aí para ele ver. Bendito seja o nome do Senhor. Porque quando o diabo disser assim, você se dedicou tanto e está na mesma fila dos que sofrem, você vai dar tchau para aquele que zombou de você. Sabe por quê? Jesus vai te reconhecer lá. Escute, eu vou te mostrar isso agora. Quando Jesus disse, Pai, eu entrego nas tuas mãos o meu espírito, isso indica que ele estava no controle do que ele estava fazendo. Ele não morreu. Ele não. Ele foi lá no inferno, pisou na cabeça do capeta, salvou espíritos em prisões de outras épocas. Enfim, Jesus fez uma baderna no mundo das trevas. Agora escute essa. Você achou que Jesus não ia falar com você? Porque é uma pregação de Páscoa. Ah, não tem jeito aqui. Não mesmo. Ele me leva lá, me leva aqui, me traz para cá, me leva para lá e eu vou conduzir. Decepcionados. A pessoa decepcionada não tem outra coisa no coração, a não ser eu vou largar tudo. Eu vou embora, eu vou sumir, eu vou desaparecer. Não vale a pena. Ah, meu Deus. E aí? Jesus falou, bom, já que eles estão decepcionados, deixa eles virem. Esse não é o Jesus que eu prego, não. Não mesmo. Ele foi. Jesus, ele sabia quem eram aqueles homens. Ele sabe quem é você. Já imaginou Jesus chegando e disse assim, paz seja convosco. Eles acharam que era apenas um viajante que os alcançou numa caminhada rápida e estão caminhando com ele, até que pararam num lugar para pernoitar, ou seja, passar a noite, e aí sim eles tinham que comer. Jesus tomou a liderança da mesa. Escuta, Jesus vai acabar com a sua decepção hoje. Ele vai tomar a liderança daquilo que mais te decepciona. Ele vai mostrar para você que ele está vivo no meio desse negócio, no meio de tudo isso. Ele tomou o pão e deu graça. Eles olharam para o outro e disseram, é Jesus! Voltaram para ele e sumiram. Ai, meu Deus. Já imaginou eles abraçados e choraram? Sabe o que eles disseram? Eu imagino isso. Não está escrito. É mente de quem prega. Eu imagino que eles disseram assim, vamos voltar para Jerusalém. Se hoje mesmo apanharmos, seremos felizes. Se formos presos, seremos os presos mais felizes de Jerusalém. Se morrermos hoje, seremos os mortos mais felizes que o céu vai recepcionar ainda hoje, porque descobrimos quem Ele é. Você precisa descobrir quem é Jesus. E não apenas servi-lo. Você não pode só servi-lo, tem que andar com Ele, viver com Ele, morar com Ele. Jesus tem mais uma aparição. E o próprio texto narra isso. Você leu aí. Ele se aproxima do templo e ele sabe quem está lá dentro. Jesus se aproximou do templo. Ele sabe quem está aqui dentro. Não é errado, viu? Você ir almoçar com a avó, com o vô. Não, não é. Mas você que deixou por um momento lá e disse, eu vou até o templo. Eu vou ouvir a palavra de Jesus. Ele viu que dentro do templo havia um motivo para eles estarem ali. E não era o motivo certo. Ainda não era o motivo certo. Ainda não era o motivo que refletia na glória de Deus. Não era. Eles estavam lá por medo. Medo dos judeus. Você entrou aqui por medo de algo da vida. Se você entrou aqui por medo de alguma coisa, se você entrou aqui por medo daquilo que está acontecendo no seu entorno, que está se aproximando cada vez mais de você, se você entrou aqui por medo de algo que deu sinal na sua saúde, na sua família, nos seus negócios, na sua própria vida, eu tenho uma mensagem para você. Para todas essas ocasiões havia um propósito fortíssimo para essas aparições. Jesus está aparecendo no seu maior dilema. Ele entra no templo sem abrir a porta, sem mexer as janelas, sem tirar o telhado e disse, paz. Fala, igreja. Fala, igreja. De cimento de cal. Paz seja convosco. Então diga forte. Diga mais uma vez. Olha para mim. Eles ficaram atonitamente maravilhados.
felizes porque estavam vendo Jesus. Mas escuta, precisava mais do que isso. Você está vendo Jesus? Você não está vendo Jesus. Mas quem pode ficar feliz? Porque sabe que Jesus é real. E vai ficando de pé. Quem pode? Porque Jesus é real. Jesus não é uma miragem. Jesus também não é um busto que se coloca ali. Não. Jesus não é uma foto. Sabe aquele Jesus de cabelos pretos, bem encaracolado, olho azul ou verde, não sei. Não, não é. A Bíblia diz que Jesus, ele tinha, a sua aparência era bem escura por causa do sol. Ele tinha um semblante de dor. Jesus era piedoso. Mas nada se assemelha a ele. Ele não veio aqui para tirar foto, para os holofotes estarem em cima dele. Eu nunca conheci um Jesus famoso. Eu conheci um Jesus salvador. Esse Jesus famoso, nunca conheci ele. Eu conheci um Jesus que está comigo nas noites de tormenta e nos amanhecer de sol brilhante. Um Jesus que te acompanha pelos piores corredores da vida. Um Jesus que te dá a mão quando não há mão. Um Jesus que ele prepara para você um banquete no deserto quando o deserto só te oferece areia. Esse é Jesus. Esse é o Jesus que você serve. E você não pode perder esse Jesus de vista. E que vista é essa? É a vista espiritual que você tem de Jesus. Você tem a história, você tem os sinais, você tem as verdades, e aí você tem o quê? A fé de que ele está lá. Jesus está lá. Jesus está aparecendo para você. É o primeiro. Os eventos de Páscoa foram fortíssimos, a grupos e a indivíduos. Ele está aparecendo para grupos, para indivíduos, está aparecendo para cidades, para pessoas, ele está fazendo tudo o que se tem. Jesus apareceu para muito mais, aqui a Bíblia não relata, porque senão a Bíblia, irmãos, ela seria de um hemisfério ao outro. Mas ele quer aparecer para você, essa é a importância de hoje. Ele não quer que você o perca de vista. Jesus está lá, bendito seja Deus. Como é que eu creio que Jesus, como que eu sei que eu já estou pronto para isso? É quando eu começo a falar de Jesus para alguém que não tem o menor sentido de falar de Jesus para ele, ou para alguém que não tem esperança. E aí Jesus faz a obra. E aí você diz, meu Deus,